O maior erro nas negociações imobiliárias não é o preço. Você acredita nisso? O maior erro, sim, é a falta de alinhamento. Eu posso te provar isso com duas situações que aconteceram aqui dentro da imobiliária e negociações que eu acompanhei de perto. Quem olha ali de fora pode imaginar assim que uma negociação começa quando o comprador encontra o imóvel e quando ele faz uma proposta e o vendedor aceita. Isso seria o normal. Mas na prática, não é assim que funciona. Na rotina de uma imobiliária, existem financiamentos, fundo de garantia, documentação, cartório, impostos, seguros, prazos e condições de pagamento. Muitas vezes, o problema aparece quando alguém diz: "Eu achei que ele sabia". Olha só que frase, "eu achei que ele sabia". Recentemente, nós tivemos uma negociação envolvendo o seguro RCPM. O vendedor, ele era um construtor, uma construtora com anos de atuação no mercado. Quando a gente fez a venda, a gente nem pensou em falar para ele sobre documentação do imóvel. Subentendemos que ele sabia. E aí, a nossa surpresa, quando nós solicitamos o seguro RCPM, ele disse: "Eu não sabia disso. Vocês não me falaram sobre esse seguro. Eu desconheço o que é um seguro". Ele alegou que esse seguro seria uma despesa que não estava considerada na negociação. Então ele ficou bravo, brigou com o corretor e disse que se ele tivesse sido informado, se essa despesa tivesse sido apresentada antes, ele teria conduzido a negociação de outra forma. E ele então simplesmente não aceitaria arcar com esse custo do seguro RCPM, que é uma obrigação dele. E esse é o ponto. O problema não era simplesmente discutir quem pagaria aquela despesa. O problema estava em não ter avisado que existia um seguro na jornada do processo. O problema era que aquela informação não tinha sido alinhada antes da negociação. Já em outra negociação, aconteceu algo mais comum, mas que precisa ser previsível para um corretor de imóveis. O comprador ele iria utilizar o fundo de garantia para compor a entrada dele. Sabemos que o fundo de garantia é do comprador e que vai entrar para ele como a entrada do imóvel. Mas na proposta constava que o comprador daria R$80 mil de entrada e o restante seria um financiamento imobiliário. Só que havia uma diferença importante nesta proposta. Dos R$80 mil que seriam a entrada, apenas 30 mil seriam pagos em espécie e seria o sinal de negócio para o vendedor. E os outros 50 mil viriam do FGTS. Sabe o que aconteceu? O vendedor havia entendido que receberia R$80 mil em dinheiro como sinal de negócio. Quando essa diferença ficou clara, lá no momento da assinatura do contrato, ele não aceitou e ele não seguiu daquela forma. Desta forma, a negociação foi comprometida e a venda não concluiu. O vendedor alegou que ele só havia concedido um desconto no valor do imóvel porque ele teria os 80 mil como sinal de negócio. Mais uma vez, o problema não estava necessariamente no preço do imóvel. Estava na expectativa que cada parte havia criado. O comprador entendia uma coisa e o vendedor entendia outra. E aquela diferença não havia sido suficientemente alinhada lá no início da negociação. Foi aí que eu entendi algo que eu considero fundamental. Uma negociação imobiliária não é feita apenas de valores, é feita de expectativas. E o corretor que não sabe alinhar essas expectativas vai perder vendas. Se existe uma despesa que pode surgir, ela precisa ser apresentada. Se existe uma condição de negociação, de pagamento que pode afetar o vendedor em algum momento, ela precisa ser explicada. Se existe uma etapa do financiamento que pode alterar o prazo ou a expectativa das partes, ela também precisa ser considerada. Porque antecipar uma dúvida é muito mais simples do que resolver um conflito lá na frente. Não esperar que o cliente faça uma pergunta sobre algo que ele sequer sabe que existe. Depois de acompanhar tantas negociações, hoje eu não quero apenas que uma venda dê certo. Hoje eu quero que o comprador e o vendedor saibam por que eles estão comprando e por que todo o processo está dando certo. Eu quero que entendam as condições, que conheçam as etapas e saibam quais são as responsabilidades de cada parte. Porque uma negociação bem conduzida não é aquela em que ninguém faz perguntas. É aquela
que as perguntas importantes são feitas antes de se transformarem em problemas. No mercado imobiliário, o maior erro não é não saber. O maior erro é achar que as pessoas sabiam. Então, corretor de imóveis, em que patamar que você está? Ainda subentendendo que o cliente sabe? Deixando de falar o óbvio? Não esquece, o óbvio tem que ser dito. E dentro do mercado imobiliário, uma das formas que você tem para vender mais é você entender regras de financiamento, explicar e antecipar tudo o que pode acontecer na jornada de compra do teu cliente. Porque conhecimento gera autoridade. E quem tem autoridade, vende mais.